Olá, eu sou a Alana Menezes, eu sou médica geriatra. Eu sou a Aline Cadurini, sou fisioterapeuta e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre tontura. Quem aí já teve algum sintoma de tontura? Gente, 10 em cada 10 pessoas já teve um episódio ou está neste momento com tontura. E para isso nós temos aqui uma convidada especialíssima que é a Mariá, que é fonoaudióloga. Eu vou começar com a pergunta que não quer calar. Toda tontura é labirintite? Será? Fica aí então, e se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você receber notificações sempre que a gente colocar algo novo aqui no canal. Então, ó, vamos lá! Mariá, quais são os componentes? Equilíbrio não é uma coisa muito fácil, né? Não é fácil. O que depende? Pra gente poder saber onde que nós estamos, em que posição, quais são os fatores que influenciam? Bom, vamos começar do básico, do princípio. Qualquer tontura indica que a gente tem alguma coisa, algum probleminha ali no nosso equilíbrio. Não é normal. Não é normal, o nosso equilíbrio está com algum probleminha ali no nosso equilíbrio. E aí a gente fala que assim, o nosso equilíbrio depende de um tripé. Então a gente precisa de um tripé. Até eu mostro bastante para os meus pacientes sobre esse tripézinho, né? A gente precisa, para um bom equilíbrio, estar com a propriocepção. O que é propriocepção? É o nosso sentido, é o que o nosso corpo está sentindo. Então, os pés apoiados no chão, aqui nós estamos com o corpo na cadeira. Então, assim, é o sentir do nosso corpo, uma musculatura adequada, o nosso fator metabólico, o nosso organismo funcionando bem. Esse é o primeiro tripé. Esse é o primeiro tripé. A visão. Então, a visão, ela também precisa estar legal. Então, assim, normalmente quando a gente fala assim, nossa, tô andando de carro ou tô num barco, nossa, não tô legal. O que a gente faz? A gente fixa o ponto, né? Então, a visão precisa estar bem também. E o nosso ouvido? Então, dentro do nosso ouvido, a gente tem o labirinto. Então, o labirinto, ele é o responsável por essa capacidade de sentir o nosso corpo no espaço, tanto quando a gente anda, quando a gente vira para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, o labirinto faz essa localização espacial e aceleração. Então, o movimento, ele está responsável por isso. A gente faz isso? Só falar. Então são essas três coisas muito importantes. Ó, a propriocepção, você tem que estar com o sentir, né, o nosso ouvido e a nossa visão, certo? Então, ó, exemplo de propriocepção e equilíbrio, eu não aguento, né, gente? Eu tenho que falar. Então, olha aqui pra mim. Alana, você faz as honras? Espera aí que ela vai ver só se tá filmando direitinho, que eu quero mostrar pra vocês o que acontece. O seguinte, gente, ó. Propriocepção, o que é? Você sentir os dois pés realmente no chão, entendeu? Se você tira o teu corpo inteiro tem que, opa, ó, minha musculatura, eu tive que fazer força, eu estou em equilíbrio. Tudo isso aqui, se tiver um desequilíbrio nisso, gente, vem o quê? Pode vir a tontura. Vamos lá, Maria. Ai, gente, eu não aguento, né? E um momento que, deixa eu voltar aqui, um momento, por exemplo, quando eu tô no avião, né, Maria? O avião, a gente não sabe se ele tá indo pra direita. Tem hora que você fala assim, será que ele tá reto? Será que ele tá de lado? Porque eu perco a propriocepção. Perde a propriocepção. E é muito comum também, existe não chega a ser uma tontura, porque não é, mas muita gente até fala, né? Chega lá pra gente e fala assim, nossa, toda vez que eu tô andando de carro, toda vez que eu tô andando de barco, toda vez que eu tô no avião, eu sinto uma tontura. Dá um mal-estar. Dá um mal-estar. E justamente esse mal-estar é um mal-estar do movimento. Né? Então é o que a gente chama de cinetose. Que é uma outra coisa. Então muita gente fala que isso também é tontura, mas não é tontura. Fala, eu tô tonta, eu tô com tontura, eu tive tontura e nada. É uma coisa especial. Na verdade, exatamente, porque é justamente uma confusão desse tripé. Por exemplo, eu tô sentada no ônibus, né? E aí eu tô com a propriocepção do meu corpo sentado. Então é como se eu estivesse parada, né? Então meu corpo está dizendo que eu estou parada. O meu olho está vendo a movimentação das luzes, dos carros, das aves. Então o olho está vendo essa movimentação. E o labirinto está sentindo também que está andando. Então eu paro, eu freia, vai para trás, vai para frente, vai para o lado, vira. Então isso cria essa confusão desse tripé. E aí, com isso, a gente tem esse mal-estar. Gente, principalmente curvas de Ubatuba. Quem não é? Ubatuba? Quem não? Pelo amor de Deus. Serras, né? Serras. No Ceará, em Pernambuco, tem serras. Agora, Má, sabe uma dúvida também? Quando eu tô lá no consultório que alguém chega falando tontura, tem uma gama de sintomas, de sensação, e todo mundo fala que é tontura.
sei lá, tem um que fala que me parece mais um desequilíbrio. Tem outros que parece que tá meio, perdendo as forças. Ele fala também que tem tontura. Sim. Tem gente que tem uma sensação de que a cabeça tá vazia. Sim. Eu costumo assim falar para os meus pacientes que a gente tem 2 tipos de tontura. As tonturas relacionadas ao labirinto. Aquele tripézinho aqui. Que é o tripézinho do ouvido, né? Do labirinto. Fica no ouvido. Exatamente. Né, e as tonturas em que estão relacionados os outros 2 fatores desse equilíbrio, né? Então, é muito comum a gente falar assim também, como que tá seu sono? Tá dormindo bem? Então, muita gente, às vezes, trabalhador noturno, que trabalha a noite inteira e durante o dia não consegue descansar. Normalmente é muito comum o idoso também não dormir bem à noite, né? Sim. Não tem um sono reparador, que você fala assim, dorme cedo, ou acorda de madrugada, levanta muitas vezes para ir no banheiro. Então, não tem um sono que repara. Alterações metabólicas. Então, pressão, a circulação, então às vezes tá deitadinho, ele nunca levanta, tem aquela toda, fica muito tempo deitado. Isso é uma queixa frequente também. Fiquei muito tempo deitado, na hora que levantei, opa! Exatamente. Diabetes, o hipotireoidismo. Fatores hormonais, então na menopausa tem muitas mulheres que também costumam relatar a tontura, algumas alterações cardíacas, né? E assim, arritmias, exatamente, porque tudo isso é muita coisa. Eu vou até confessar assim, gente, quando chega no consultório falando tem tontura, abrem assim umas 50 caixinhas na minha cabeça. E as pessoas falam, é labirintite, né? Sempre, é o primeiro. Só que pra mim abrem 50 possibilidades. É mais fácil falar, sei lá, Lana, tô com pressão alta. É mais fácil o raciocínio do que tontura. São muitas causas. Vocês já viram aqui. Maria citou alguns exemplos, mas tem várias outras causas. E dentro das próprias tonturas labirínticas também existe assim, ó, um leque enorme. Vou contar um exemplo, vou contar um caso. Conte um caso. Só um detalhe, deixa eu abrir um parênteses. Então, toda tontura não é labirintite? Não é tontura, não é labirintite. Na verdade, raramente é labirintite. Raramente. Olha o mito, porque chega o pessoal, né? Eu tô com o labirinto atacado. Vai lá na farmácia. Compra já os medicamentos pro labirinto. Gente, já é o primeiro mito. Sim, exatamente. Eu não lembro se eu já diagnostiquei uma labirintite, pra falar a verdade. Olha só. Muito difícil. E tontura, 10 em cada 10, mas labirintite é muito raro. Eu falo muito para os pacientes assim, assim como a gente tem amidalite, esofagite, otite. Então, otite é uma inflamação, então eu posso ter uma inflamação do labirinto. E aí eu tenho uma labirintite, mas é uma entre várias alterações do labirinto. E é menos comum. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, por isso que Maria também está aqui. Maria me salvou. Gente! Tá essa pessoa aqui deitada. Aline, não leva. Eu tinha uma entrevista nesse dia pra fazer e eu acordei assim com uma sensação ruim. Quando eu me levantei, eu voltei, porque tudo rodou. Girou. Uma vertigem, né? Quando tudo roda, sensação de que as coisas estão em movimento, a gente chama de vertigem. Aí eu falei, meu Deus, e já veio aquela náusea, embrulhou, e eu não conseguia ficar em pé, e minha filha acordando. E eu fiquei pensando, nossa, mal. E já começa as caixinhas abrindo aqui na minha cabeça, né? Mal-estar, eu fui pro banheiro, falei, vou vomitar, o que será? Será que eu comi alguma coisa? O que tá acontecendo? E não melhorava aquilo. Aí, de repente, eu parei e falei, não, e deitada, eu tava tonta, não é que só quando eu me mexia ali, tava numa crise tão aguda, né, Mar? E esse é o principal sintoma da labirintite. Da labirintite não, da tontura. Esse é o principal sintoma da labirintopatia. Acordou rodando, então quando você acorda e tá como se tudo tivesse rodando. Você acorda com essa sensação nauseada. Então, isso é um sintoma. Pode ser um sintoma da labirintopatia. E o meu, eu liguei pra Maria, depois eu sentei e falei, não, pera lá, pode ser uma das causas que eu quero que a Maria comente aqui. Eu liguei pra Maria, falei, vem cá, Má, porque eu acho que eu tô com VPPB. Ai, que nome grande. Que é isso, gente? Isso é um palavrão. É uma palavra, entra na forca, brincadeira das crianças de forca. VPPB. VPPB é a vertigem posicional paroxística benigna. Ainda bem que ela é benigna. Ainda bem que ela é benigna, graças a Deus. Que ela passa. E dentre as tonturas, dentre as labirintopatias, a gente fala que ela é a melhor tontura. Porque a gente fala e que ela é muito frequente também. Muito frequente. Eu acho que ela é a mais comum de todas.
ela é mecânica, né? Então, entra lá naquele leque das labirintopatias, né? Que é abrir o leque. Eu tenho também 2 tipos dessas tonturas labirínticas. As tonturas relacionadas aos cristalzinhos, ao movimento, que é essa tontura mecânica que a gente vai falar agora, e a tontura do funcionamento do labirinto. Então, o labirinto trabalha como uma balança, labirinto direito com labirinto esquerdo. Então, se eles estão trabalhando de formas diferentes, eu também posso ter alguma alteração. E aí precisa uma avaliação e uma investigação em relação ao funcionamento. Agora, o que é o cristalzinho? Isso, né? O que é essa VPPB? Maldito cristal. É uma alteração mecânica. Maldito não, gente, porque ele é bom, né? Ele é ótimo. Mas quando ele tá fora do lugar, vocês não têm... Olha só que... Olha lá, nós temos aqui, ó, será que a gente consegue ver? Então, ó, o que nós temos aqui? A gente tem o nosso ouvido, tá? Conduto auditivo, tá? É isso aqui, ó, tá? Então, nós estamos entrando no ouvido. Então, a orelha, toda a parte externa, o conduto auditivo, que é onde junta a cerinha ali, né? Que a gente coloca cotonete, que não pode, que iremos falar depois também. Não pode usar cotonete. Não pode usar cotonete. Membrana timpânica, orelha média, então tem os ossículos pequenininhos e a parte da orelha interna. Nessa orelha interna, a gente tem o caracol, responsável pela audição, e os 3 canaizinhos circulares ali, que faz parte do labirinto. Esses 3 canaizinhos circulares, eles são responsáveis, então, pela nossa localização tridimensional do nosso corpo. Que é o que a gente falou antes, né? É você no espaço. Então, assim, ó, o canal lateral, responsável por essa movimentação lateral da cabeça. O canal posterior, por essa movimentação de levantar a cabeça, e o canal anterior é o responsável por abaixar. Obviamente que quando a gente movimenta a cabeça, né, toda movimentação, todos os cristais, todos os canais estão sendo estimulados, eles estão funcionando, um para cá, outro para lá, outro para lá, mas eles estão em equilíbrio e trabalhando juntos para a gente consiga se entender ali, né, o que está acontecendo. Bom, e aí dentro... Só um detalhe, e você está explicando tudo isso, gente, para vocês saberem que depende da onde tiver, eu acho que você vai falar um pouco da manobra depois, né? Aonde tiver esse cristalzinho, a gente consegue... Então, o que aconteceu com a VPPB foi o cristalzinho saiu do lugar. Isso, então assim, lá dentro desses canais existem alguns cristalzinhos, microcristais. E eles estão posicionados sobre as células do labirinto. Então, quando eu movimento a minha cabeça, esses cristalzinhos se movimentam e estimulam a célula. Eu virei para a direita, eu virei para a esquerda, para cima, para baixo. Só que aí, às vezes, esses cristalzinhos se soltam. E piruetas. Gente, eu acho que eles estavam fazendo piruetas naquele dia. E eles se soltam, mais ou menos e não isso. Não tem causa definida, não né? Tem uma causa definida. É mais comum, mais idoso, né? Quanto mais idoso, maior o nosso Todos risco. aqueles fatores que também influenciam no labirinto influenciam para a soltura. Então, a pressão emocional, circulação, dormir bem, hormonal, tudo isso também influencia para os cristais. A VPPB, eu queria que a gente até falasse, né, um pouco mais de sintoma mesmo, né? Porque é muito comum, até a Aline citou algumas vezes, né? Aí, o que a Maria foi lá? A Maria foi lá, fez uma manobra que ela conseguiu falar, Alana, você está mesmo com o VPPB, dá até o olhinho que a gente chama de nistagmo, e me deu uma vontade de vomitar na hora, eu queria socar a Maria, porque eu já tava ruim. Quando ela mexeu, aí ficou péssimo. Direto ao ponto a gente foi. Foi direto ao ponto, aí ela manobrou, eu fui pra entrevista, eu já tava um pouquinho melhor e aos poucos aquilo foi melhorando. Ainda precisei de mais um dia de manobra. Foi. Mas qual que é o sintoma, gente? Sabe quando você se levanta e dá uma tontura? Eu não podia mexer a cabeça, assim, ó. Esse movimento pra direita. Né? Então, quando você vai virar, você tem que se virar em bloco, porque se você virar a cabeça da tontura. Conta um pouquinho mais de sintomas da VPPB. Os sintomas da VPPB é muito clássico em relação ao movimento. Toda vez que eu movimento, então justamente pelo fato dos cristalzinhos estarem soltos, quando eu movimento a cabeça, ele vai lá infernizar a vida alheia. Então ele era para ele estar num canto, e ele vai lá infernizar a vida alheia. Então você não sabe, o organismo fala assim, e aí, o que tá acontecendo? E aí a hora que eu movimento a minha cabeça, então, eu vou pegar uma roupa no varal, vou pegar alguma coisa, eu levantei, roda tudo. Eu vou pegar a panela embaixo do armário pra fazer comida, roda tudo. Você já sentiu isso? Comenta aqui pra gente, Comenta se você já sentiu isso. E, ó, se você é muito comum. E aí, também do vídeo, ó, já clica o like aí, eu manda pra alguém que você fala, essa pessoa tá com tontura direto, já manda aí também. Exatamente. E sabe por que ela é benigna também? Porque, gente, como
manobra, com a reabilitação você labiríntica, reposiciona. melhora. Em uma sessão eu já saio, a maioria sai, né? Não, em uma sessão. E às vezes até coloca no ele lugar. se auto-reposiciona. Então, com a própria movimentação da cabeça, do dia a dia, existe essa possibilidade também do reposicionamento. E, assim, e é curta, né? Uma tontura curtinha, que aí você parou de se movimentar, ele melhora. Ela é uma tontura durante o movimento. Então, eu movimentei, a hora que eu parei, por exemplo, eu deitei na cama, eu rodei. Aí, daqui a pouco ela para. Só que a hora que você vai movimentar o corpo, você vai levantar, aí você vai sentir a tontura, aí daqui a pouco ela vai parar. Então, a duração dela é curta. Qual que é a preocupação? Mas ela é... As pessoas acham que isso é da velhice, é da idade, é normal. Ou é labirintite, aí começa a tomar uns remédios sozinho. E não faz. Tem gente que tem 2, 3 anos que tá com isso, né? Está nessa situação. Porque ele também não é, nem todo mundo abre um quadro agudão, né? Assim, porque o meu não dava pra aguentar 3 anos. Daquele jeito eu não ia ter condições. Não. E é bem... Às vezes... Vai, por exemplo, é um dia de muita tontura. E aí, como eu disse, às vezes pode ser que reposicione um pouquinho. Então, fique leve. É uma tontura que fica levezinha ali. E aí, a pessoa vai ficando. Acaba não procurando. Exatamente. Então, o BPPB é uma E aí, das causas. outra causa também que às vezes é um pouquinho chato até, né? Porque assim, não é todo mundo que entende. Infelizmente também não é todos os médicos, principalmente os do pronto-socorro, que trabalham e que entendem sobre isso. Então você tem uma crise, você tem a tontura que é horrível, é insuportável, e aí você vai procurar o pronto-socorro. Dramin. Vertix. Opa! Depois vamos falar sobre isso. Será que a gente pode fazer uso dessas medicações? Vamos falar sobre isso. Depois a gente fala. O que vocês acham? Escreve aí também. E aí, você toma... Mas não melhora, porque é mecânico. O cristalzinho tá solto. Então você vai ficar tomando. E fala, não tô bem, senhor. E é só reposicionar. E é só reposicionar. E em uma sessão, 2 sessões, a gente já Eu vou até antecipar aqui, gente. Geralmente, tontura, eu mais tiro o remédio do que coloco. Exatamente. Geralmente, a receita não tem que aumentar. Claro que tem alguns casos que são necessários, né? Mas a maioria das vezes, e uma das causas aqui também eu vou citar, medicamento. Sim. Que é muito comum. Muito comum. Quais são, assim? Antidepressivos, remédio pra dormir. Eu atendi há pouco tempo a paciente que ela tava muito ansiosa e dobraram a dose do remédio de dormir que ela tomava só à noite pra de manhã. E ela tava tonta, tinha 3 meses que ela falou, 3 meses, o que aconteceu diferente? Botou o remédio. Falei, vamos tirar esse remedinho? Olha só, gente. Remédio pra convulsão, pra dor. Gente, remédio pra diabetes. Então, remédio pra pressão alta, diuréticos podem causar. Então, é uma gama tão grande, por isso que eu falei que na maioria das vezes eu tiro o remédio e não acrescento. Exatamente. Naquele tripézinho também tem o visão, né? A visão. Fala um pouquinho desses, por exemplo, um que eu vou citar aqui que eu lembro também de paciente, o multifocal, né? Teve uma paciente que ela acabou de trocar. A visão é muito comum. Com óculos multifocal? Porque você faz a avaliação, né, clínica do visual e aí você tem essa mudança. De perto você enxerga um tanto, de longe você enxerga outro tanto, e aí até acostumar com o óculos, né? Com essa olha pra baixo, olha pra cima, porque é só a movimentação do olho. E aí levanta a cabeça, abaixa a cabeça, cria essa caminha, porque o multifocal é assim, esse aqui pra baixo é pra ler, e esse aqui é pra longe. Mas você também caminha olhando pra baixo. Aí na hora que você olha pro de baixo, gente, parece que o chão tá lá. E que o degrau... Gente, minha tia, foi a... O degrau tava aqui, né? E tipo assim, falei não é. Que era visceral. E o outro tripé? O outro tripé é a propriocepção. Então, né, propriocepção tá ali na questão muscular. Movimenta o idoso às vezes tem inatividade, a diabetes que diminui essa sensibilidade corporal, então diminui essa sensação, o corpo, a musculatura fica mais fraca, então às vezes vai subir um degrau, essa instabilidade, ou às vezes vai pisar em alguma coisa que é mais instável, aí também dificulta. Parkinson também tem bastante, né, neuropatia. Sim. Artrose, né, artrose também mexe com a propriocepção, né, Joné. E como melhorar, gente? Exercício físico, já entrando aí, não tem como não deixar de falar. Não é? Não é. Então assim, tem muitas coisas a melhorar. Então a gente primeiro precisa investigar. Primeiro passo de tudo isso é investigar o que está trazendo a sua tontura, né? O que está causando esse seu desequilíbrio. Né? Assim, é labirinto? Então o labirinto tá legal, tá funcionando bem? Primeiro passo, então vamos procurar um otorrino. Né? A avaliação do labiríntico inicia no otorrino. Então procura o otorrino, ele vai fazer a avaliação e aí encaminhar para fono para fazer os exames específicos.
Não é labirinto, não tá tudo bem, o labirinto tá funcionando bem, tá legal, o cristalzinho tá no lugar, eles estão trabalhando de forma equilibrada. Então vamos lá, é algum fator metabólico? Como que tá a diabetes? Como que tá a pressão? Como que tá a circulação? E o emocional? Tá dormindo bem? O coração tá legal? Passando né? por algum Tá vendo que é fácil, né, gente? Não ter tontura. É fácil. Gente de Deus, vocês acharam que era 1 minuto falando sobre tontura. E o óculos? O óculos tá bem adaptado? Olha tá legal? coisa, a musculatura tá boa? Tá movimentando? Como que tá o seu dia a dia, essa sua dinâmica do dia a dia, né? Vocês viram de tantas causas e a gente não citou a labirintite, porque ela realmente é a mais rara. É que eu acho que o termo virou igual a tontura, né? Sim. Não é que as pessoas também realmente acham que é uma labirintite, até porque ninguém nem sabe exatamente, né? Quando fala, não sabe o que é. Mas ele fala, tô com labirintite, estou com tontura. Então você já falou, não é normal, não é pra ficar sentindo, tem que investigar. E por quê, né, gente? Por que tem que investigar? Por que a tontura a gente não pode aceitar? Principalmente pelo risco de queda. Né? Então, assim, os idosos, qualquer instabilidade, a primeira coisa que acontece é a queda. Muitas pessoas até chegam pra gente quando tem essa queixa, falam assim, eu tô com a sensação de como se eu tivesse bêbado, andando com as pernas mais abertas para tentar buscar esse equilíbrio, né? Então, como se eu estivesse flutuando, pisando em ovos. Porque se você não tá bem fixo no chão, a queda é perigosa. Então pode quebrar a perna no idoso, a gente sabe que quebrou um fêmur, quebrou um braço. Aí a vida, né, Alana, expectativa de vida em 10, né, em 10 anos. Então é perigoso. Não é para aceitar a tontura. Uma outra causa que a gente acabou nem citando também são as mais centrais, AVC, né, gente? Tem uns determinados tipos de AVC que dão tontura, mas é mais aguda, do nada. Se a pessoa tava bem, no outro dia tá lá tonto, com a perna mais abertinha. E essas já não são tão benignas. Assim, de qualquer forma, o primeiro passo, se teve a tontura forte, se teve a tontura de forma insuportável, que não tá rodando tudo, a primeira coisa é sempre procurar, de repente, vai lá no pronto-socorro, porque assim, dá muita náusea, dá muito vômito, não consegue ficar em pé mesmo, porque perde força, não tem, a gente não consegue se manter. Agora, eu não sei se eu vou pular, se tá aí na nossa ordem, mas medicamento, eu posso tomar, gente, medicamento. Pode chegar e tomar Vertix. Exato, Dramin, né? O Dramin, Vertix, Meclin. Tem vários medicamentos que são utilizados. E às vezes, confesso. Você já tomou? Quando a gente tá um pouco doidinha, a gente já tomou um Dramin. Pode. Ai, confere, gente. Pode, doutora? Pode, então, Alana. Gente, deixa eu explicar pra você. Como a Maria já explicou, todas as causas, sintomas, sinais. Essas medicações, elas são, de fato, para tentar reduzir a ação no labirinto. Não é para isso. E o problema maior é que elas dão uns sintomas motores, elas podem dar rigidez, podem dar tremor, que a gente chama de parkinsonismo. Principalmente para quem usa cronicamente. Às vezes assim, como você falou, vai lá no pronto-socorro, o cara vai Vertix. Só que às vezes ele coloca ali pensando que vai ser pelos 30 dias e que aquela pessoa vai procurar outro médico, vai procurar o otorrino, vai procurar fono, vai procurar o geriatra. E a pessoa, o que ela faz? Toma ela para fica ali pra sempre. Vida. Ou ela deixa na caixinha e toda vez que ela tem uma tontura, ela vai e usa mais um mês, 2. E aí, não é raro, gente, infelizmente, de pessoas chegarem com sintomas de parkinsonismo e que às vezes não melhora. Pelo medicamento? Muito, acontece. Agora cada vez menos, gente, né? Porque antigamente se usava muito, né? O Vertix era meio ali junto com o Omeprazol, né? Todo mundo usava o Vertixzinho. E tem a questão também até de vai na farmácia, né? Tô com tontura. O que é pra tontura? A pessoa da farmácia dá o Vertix ali sem nenhuma avaliação. Pra mim também dá isso, tá, gente? Pra mim, o Meclin, no uso crônico. E agora assim, eu fico pensando, gente, porque tomar um Dramin dá tanta tontura, aumenta muito o risco de queda, sonolência, então não é pra gente fazer isso, né? E também nem os naturais, né? Porque também tem a ginkgo biloba, que as pessoas gostam de usar, que também tem um risco aí de sangramento. Sim. Tontura não é normal, nem toda tontura é labirintite, tem que investigar e não pode aceitar, certo? Certo.
Certo! E se você gostou, ó, curte aí esse vídeo ou encaminhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que assim você vai ajudar a gente a produzir muito mais conteúdo. Maria, obrigada! Eu que agradeço, gente! Obrigada! Se inscreve nos comentários como é que tá a sua tontura. Que a gente vai responder. Exatamente. O vídeo continua nos comentários. Isso aí. Tchau, gente! Beijo, gente! Tchau!